Uma alma atormentada pode clamar por justiça mesmo estando já em outra dimensão. A família da minha mãe tem como pais de origem da Inglaterra e tem uma história bem interessante de um dos nossos familiares antepassados, uma empregada de um certo Lord Brake. Antes de contar esse relato para vocês, eu já peço, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe o seu like e mande você também algum relato pelo e-mail que eu tô deixando aí na descrição do vídeo. Sem mais enrolação, vamos lá então para esse relato. A história começa em 1856, quando o Lord Brake era muito rico e tinha muitas posses, incluindo uma casa em Londres, onde ele ficava a maior parte do tempo. O Lord tinha um temperamento muito difícil e se dizia que ele tratava todo mundo da pior maneira possível, desde os seus empregados até mesmo seus parentes e até outros lords e ladies que iam para visitá-lo. E isso também incluía até a sua amante. A sua amante, que era uma linda garota de descendência escocesa, mais nova do que seu filho mais novo. Segundo os rumores, ela era filha bastarda de um nobre com uma garota escocesa. O nome dela era Ailey. Ailey era amante do Lorde já fazia 6 anos. Em uma noite, todos na casa ouviram um grito desesperador. Lord Brake e Ailey estavam tendo uma enorme discussão e a minha parenta, que era uma das empregadas, ficou preocupada com a segurança de Ailey. Todos os empregados subiram correndo para ver o que tinha ocorrido, mas eles pararam na escada quando viram o Lorde e ele estava agindo muito estranhamente e não deixou que nenhum empregado subisse a escada. Ele falou que Ailey tinha batido o pé e gritou. Os empregados voltaram para seus aposentos, não acreditando muito na história que o Lorde tinha contado, mas tinham já aprendido a ficar inquietos caso quisessem manter os seus empregos. E isso até que é uma coisa bem comum, né, gente? Vamos botar dessa forma, né? Na manhã seguinte, Ailey não estava na cozinha, onde sempre tomava seu café da manhã. Os empregados acharam isso bem estranho e estavam suspeitando de que o Lorde teria passado, digamos assim, ido longe demais, o que havia talvez até matado sua amante e escondido seu corpo durante a noite. Por semanas não havia sinal de Ailey, mas a vida na casa seguia o seu rumo, até que barulhos e gemidos começaram a acontecer. Toda noite, por volta das 22 horas, o mesmo horário em que havia ouvido os gritos de Ailey naquela noite atribulada, eles ouviram terríveis gemidos, barulhos estranhos. A voz claramente era de uma mulher que gritava, chorava e implorava por piedade, mas para ela claramente não havia nenhuma. Isso ocorreu por vários meses até que um determinado dia os empregados resolveram ver se descobriam a causa de todos aqueles barulhos terríveis. Uma noite, quando os gemidos começaram, os empregados juntaram a coragem que tinham e seguiram em direção ao som. O som estava vindo do quarto do Lorde e eles podiam ouvir um horrível lamento lá dentro. Lord Brake, sem conseguir aguentar mais os lamentos, estava na sua casa em Yorkshire. Quando eles abriram a porta, eles quase desmaiaram de medo, pois Ailey estava de pé no meio do quarto, seus olhos estavam apáticos e sem vida, e os seus braços estavam esticados como se tivesse pedindo ajuda. A minha parenta chegou perto dela e tentou pegar em sua mão. Por um momento, Ailey estava sólida, mas então ela se virou para o closet e desapareceu. Depois de se recuperarem do susto, os empregados entraram no closet, olharam lá dentro e olharam também do lado de fora, perto da porta do closet, mas não acharam o que o fantasma de Ailey queria que eles encontrassem. Quando o Lord Brake voltou, os empregados falaram o que tinha acontecido. O Lorde ficou branco feito um fantasma e no dia seguinte despediu todos e colocou a sua casa à venda. A visita noturna de Ailey continuou pelos anos seguintes e todas as noites, por volta das 22 horas, ela começa a gemer até que alguém a encontre e então ela apontava para o closet e em seguida desaparecia. Ninguém sabe o que aconteceu com Ailey, mas alguns dizem que o Lord Brake a matou e colocou seu corpo em algum compartimento secreto dentro do closet, sendo que ficou apavorado quando seu segredo quase foi descoberto. Outras pessoas elaboram outras teorias, mas a verdade real
nunca foi descoberta. Permanece em segredo até os dias de hoje. Cara, é assim, bem cabuloso mesmo essa história, tá? Não é tão diferente de histórias dos filmes de anos 80 ou histórias assim, né? Parece uma coisa até meio que fictícia, mas vai lá se saber esse relato. É aquilo, né? Toda lenda, todo relato vem de alguma história, de algum ponto que pode ser, sim, verdade. E a gente não pode descartar essa hipótese. Galera, se gostou desse relato aqui, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e manda também algum relato seu lá no meu e-mail, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu.